Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na formação sobre os santos, eu vim falar sobre São Lourenço de Brides, um santo doutor da nossa Igreja Católica. Não sendo muito conhecido pelo nome, mas foi um homem muito importante, tanto que se tornou doutor da nossa Igreja. Ele viveu no ano de 1559, foi o ano que ele nasceu. E ele nasceu no tempo do protestantismo, naquele tempo da Reforma Protestante. E ele soube lutar contra tudo aquilo que estava acontecendo, contra toda a perseguição da Igreja Católica. Ele era um homem muito inteligente, um homem muito intelectual, e ele também era um frade franciscano, um capuchinho. Assim como São Padre Pio, como São Francisco, ele era da ordem franciscana. E ele buscava muito o Senhor. E ele estudava tanto a palavra de Deus que ele chegou até uma vez a falar, não se gloriando disso, claro. Ele disse que se não houvesse mais nenhuma Bíblia, nenhuma Sagrada Escritura no mundo, ele seria capaz de escrever a Bíblia inteira novamente. De tanto conhecedor que ele era da palavra de Deus. E não só da palavra de Deus também, como vem falar nos seus escritos, mas ele também era um homem muito voltado aos pais da igreja. Ele estudava também a patrística. Todo o início da Igreja Católica, ele também era muito voltado aos estudos. E o que foi que aconteceu conforme ele foi crescendo espiritualmente? Ele, como um santo doutor da Igreja, por ser muito intelectual, por ser muito inteligente, durante a sua trajetória de vida, ele, ao ver toda a perseguição, tudo aquilo que estava acontecendo contra a Igreja Católica por conta da Reforma Protestante, ele tinha um poder de convencimento muito grande. Não é poder de convencimento, bem falando, mas por conta da sua inteligência e da sua sabedoria, ele sabia conversar. E porque ele conhecia tanto a Deus, tanto a palavra de Deus, tanto os pais da igreja, ele conversava com as pessoas, principalmente aquelas pessoas, aqueles cristãos que haviam se colocado contra a igreja e se tornado protestantes. E ele, através da sua conversa, ele fazia com que essas pessoas se voltassem para Deus novamente. E o que nós podemos aprender com isso? A importância de estudar, a importância de conhecer a palavra de Deus, a importância de conhecer a doutrina da nossa Igreja Católica. Muitas vezes as pessoas elas vão para outras seitas, outras religiões, por falta desse conhecimento. E se a gente conhecer, se a gente pregar realmente a verdade, a gente vai abrir os olhos às pessoas. E esse homem, ele fazia isso. São Lourenço, ele conseguia convencer as pessoas a voltar para a Igreja Católica, a verdade, a conhecer realmente a doutrina da Igreja Católica, de uma forma que elas conseguiam entender realmente tudo o que está escrito na palavra, tudo que é voltado realmente à Santa Igreja Católica. A gente, como cristão, deve fazer como São Lourenço, procurar estudar e com certeza também rezar muito, porque ele era um homem de oração, já que ele seguia São Francisco de Assis, com certeza esse homem ele buscava muito a oração. E por ele buscar a oração e buscar também aprender, ele era capaz de converter muitas almas, que a gente possa seguir o exemplo de São Lourenço. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.